Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei aí a hora que vocês estão nos vendo. Eu sou o Giancarlo do Conversa Mole e estamos iniciando aí o vídeo com os principais assuntos polêmicos da semana, hoje, dia 7 de agosto de 2020. Dentre todos os assuntos que pipocaram aí nos principais noticiários do país, eu procurei destacar aqueles, no meu ponto de vista, que são os três mais significativos da semana. Como sempre, a gente vai tocar no assunto Covid, que eu acho que é mais uma atualização de fatos e de números. Tem coisas até engraçadas acontecendo com relação ao Covid, que infelizmente a gente mostra o quanto de desinformação e falta de cidadania ainda existe no país. Nós vamos tocar num assunto que eu acho que é bastante interessante, que é a questão do negacionismo e principalmente da desconstrução de imagens e de empresas, né, que rola aí pelas redes sociais em todo o planeta. Não é só um aperitivo do Brasil, é em todo o planeta que isso está rolando. E o terceiro e mais, talvez, polêmico assunto é o que saiu, a matéria da revista Piauí de ontem, sobre a intenção do Bolsonaro, no dia 22 de maio, invadir aí o Superior Tribunal Federal, fazendo uma intervenção no STF. Esses são os três principais assuntos que a gente vai bater um papo, nós vamos dar uma discutida em relação a isso, mas antes eu queria deixar um recado para vocês. Por favor, inscrevam-se aí no YouTube, bota lá inscrever-se, bate no sininho, isso é muito importante para a gente conseguir fazer com que o YouTube nos entenda e nos reconheça. Dê uma curtida lá no vídeo, no Facebook, que vocês também estão nos acompanhando. Curte o nosso vídeo, curte a nossa página, que isso é importante para nós. Vamos rodar a vinheta, pessoal? Depois a gente volta para esses temas principais. Até já. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, como já falei, dia 7 de agosto, e nós vamos lá para os nossos vídeos polêmicos das semanas, polêmicas principais, as três principais sobre o meu ponto de vista, que eu gostaria aqui de discutir e conversar um pouco com vocês a respeito. O primeiro assunto que eu vou tocar hoje, e como sempre eu vou sempre conversar sobre este assunto aqui, é sobre a Covid, a Covid-19. Eu tenho reparado, eu tenho visto, eu sou uma pessoa muito preocupada com o vírus, porque além do fator da minha idade, de eu ter comorbidades, né, eu sou um prato cheio, uma sobremesa para esse vírus. Então eu tenho me cuidado e tenho me resguardado me preocupado muito com o vírus. E tenho saído às ruas com máscara, com álcool em gel, tenho mantido aí o isolamento social, tenho mantido o distanciamento necessário, né, nas minhas idas raras ao supermercado, é o máximo que eu tenho feito. Mas o que eu tenho reparado nesses últimos 15, 20 dias é que alguém deve ter recebido algum e-mail que a pandemia acabou. É o mínimo. Estou aqui copiando até uma frase do Marcos Mignon, que eu ouvi aí recentemente, meio atravessado na internet. Ele questionou, né, se alguém tinha recebido e-mail. Eu também estou questionando a mesma coisa, porque eu não vi nenhum e-mail, nenhuma comunicação oficial de que a pandemia terminou. Agora, o que eu estou vendo pelas ruas é um absurdo, gente.
é um completo desrespeito ao próximo, uma falta de cidadania, né? Que só no brasileiro que eu vejo. No brasileiro e no americano também, pelo que eu tenho acompanhado, né? Essa questão do uso das máscaras. Eu acho que a máscara é uma ferramenta fundamental, né? Para a gente usar, porque mostra o meu respeito ao próximo, entendeu? Eu posso estar assintomático, posso estar carregando o vírus, e eu com a máscara eu restringo, né, a circulação desse vírus junto a uma outra pessoa que está ali perto de mim, do meu lado. Agora eu tenho visto as pessoas caminhando nas ruas como se não houvesse nada, indo a shoppings como se não houvesse nada, em happy hours como se não houvesse nada, churrascos com não sei quantas pessoas, festas, não vou nem dizer da turma do pancadão, né? Que também se reúne aí à torta e à direita em centenas de lugares de São Paulo e do Brasil. Mas, gente, isso é um problema muito sério, porque o que aconteceu desde a abertura? Os nossos números têm crescido, os nossos números estão crescendo, tanto de contaminados quanto, infelizmente, de mortes. Hoje o Brasil está batendo aí a casa dos 2.900.000 contaminados, e número, todo mundo fala que é número subnotificado pela falta de testes, né? E estamos chegando ao trágico número de 100.000 mortes. Gente, 100.000 mortes é um absurdo. Assim, é um número dantesco, né? Equivalem a, vamos fazer uma conta, equivalem ao desastre de 500 Boeings com 200 pessoas dentro. Equivalem a aproximadamente 1.000 catástrofes como essa que ocorreu no Líbano. E ninguém, absolutamente ninguém, está consternado com essa situação. São 100.000 brasileiros que perderam a vida por uma doença que não tem cura. Uma doença que a única possível e esperançosa cura vai ser a vacina, seja de onde ela vier. Se tiver uma vacina da Rússia, do Afeganistão, seja lá de onde for, eu vou tomar, vocês não tenham dúvida. Entendeu? Não tem essa de disputa, a minha é melhor, aquela é pior. Não. A vacina comprovadamente, cientificamente, dando resultados, a mim me importa pouco de onde ela venha. Eu espero que ela venha, porque nós não vamos voltar ao normal tão cedo enquanto ela não vier. Então, assim, as previsões mais otimistas, pelo que a gente estava lendo, é que comecem, né, os primeiros testes agora em outubro, novembro, e quando muita sorte, queimando talvez algumas etapas, nós consigamos ter uma vacinação em massa a partir de fevereiro do ano que vem. Enquanto isso, gente, estão morrendo 1.200, 1.300 brasileiros por dia. Por dia. Por duas razões fundamentais, na minha opinião. Primeiro, pela falta de controle, pela falta de cidadania, pela falta de gerenciamento e até, por não dizer, a falta de moral do governo federal. O descaso do Bolsonaro com relação à doença é uma coisa triste, gente. É um espanto que uma pessoa tenha esse tipo de comportamento com relação a uma doença tão grave que está assolando a todos nós. Acabou com a nossa economia, né? A culpa é de prefeito, governador. Não é. A culpa é nossa. A culpa é de nós brasileiros, tá certo? Que em partes não acreditam naquilo que realmente essa doença representa, tá certo?
em parte por acharem que o presidente da República determinou que isso aí é uma gripezinha, de ele ter contaminado, ter passado bem. Vocês viram o quanto de tratamento esse homem teve? Só pela aparência física dele, né? Não foi só cloriquina não, gente. Ele tomou coquetéis de medicamento, coisa que nós, os mais humildes, não temos essa oportunidade. Não é isso? Então, pessoal, vamos nos cuidar. Eu falei no meu vídeo anterior, né, sobre uma matéria que eu li e que me deixou bastante impactado, se nós estamos preparados ou não para morrer nos próximos 12 meses. Por que disso? Porque equivale ao risco que você está assumindo. É o risco que você assume ao sair sem máscara, ao sair nas ruas, né, de contrair o vírus. E é uma doença tão nova, tão maluca, que ninguém sabe como o vírus vai se comportar no seu corpo. Independente de se você não tiver comorbidade, independente de se você for um atleta, independente de se você for jovem ou for velho, né? Se você, por um acaso qualquer, contrair a forma grave do vírus, você pode morrer. É simples assim, gente. Você sabe por quê? Porque não tem remédio. Não tem remédio para essa doença por enquanto. Tudo aquilo que se conversa, que fala por aí, são paliativos, né? Os médicos, os enfermeiros com quem a gente tem muito contato, dizem para nós que é uma morte horrorosa, a morte por falta de ar. Né? A síndrome aguda respiratória que leva à morte, e é aquilo que é causado pelo coronavírus, é uma morte tenebrosa, gente. Tenebrosa. E como eu sempre digo, enquanto vocês não sentirem na pele e não tiver algum conhecido, algum amigo, né, ou até mesmo, não desejo mal a ninguém, mas até mesmo algum parente que seja acometido pela doença e tenha complicações por causa dela, vocês não vão levar a sério. Então a grande culpa de nós estarmos nesse momento, neste quadro e com esta recessão absurda, foi a falta de respeito de nós brasileiros com a doença. Né? O fato de nós não darmos a devida importância à doença como ela deve ter. Então, gente, são números tristes, né? Todo mundo reza pelo Líbano, 150 mortes. Nós temos 100 mil, né? E continuamos brigando entre eu e eles, né? Brigando por uma cloriquina, brigando por uma ivermectina, brigando por não sei o quê, quando comprovadamente, cientificamente, nós não temos solução, nem a curto e nem a médio prazo. A única solução vai ser, se Deus quiser, a vacina que vai chegar por aí, em fevereiro do ano que vem. Até lá, gente, respeite o próximo. Procure manter distância, procure usar a máscara, né? Respeitem, né? Façam um ato de cidadania e ajudem a vocês mesmos, tá bom? Esse era o meu recado com a Covid. Começo aqui o nosso vídeo da semana. E os outros dois assuntos que nós vamos abordar é a tentativa do golpe que o Bolsonaro quis dar junto ao STF no dia 22 de maio, publicado pela revista Piauí. Eu acho que é um assunto muito sério, muito grave. Vamos debater um pouco sobre esse assunto. E o terceiro e último assunto que eu quero conversar com vocês é sobre essa onda que é mundial, né, do negacionismo. O negacionismo e essa indústria
de destruição de imagens, de pessoas, de empresas, que assola o universo, assola o mundo, não só o Brasil. Nós vamos conversar sobre esses dois itens, me perdoem, em seguida. Bom, pessoal, vamos lá para o segundo assunto do dia, segundo assunto polêmico. Saiu aí na revista Piauí dessa semana uma reportagem, uma matéria muito interessante, onde o Bolsonaro ventilou no dia 22 de maio a possibilidade de uma intervenção militar no STF. Nessa reunião das 9 horas da manhã, eles estavam lá com o Bolsonaro, todos ensandecidos. Estava ali presente no início da reunião o general Eduardo Ramos e o Braga Neto. O Augusto Heleno ia chegar um pouco mais tarde, porque ele achou que a reunião era um assunto banal ou mais trivial. Foi ao médico primeiro e chegou mais tarde nessa reunião, onde estava lá o Bolsonaro ensandecido com o STF e querendo fazer uma intervenção militar nesse dia. Por quê? Porque ele estava completamente ensandecido, né, com a possibilidade do Celso de Mello requisitar o seu celular, quando, na verdade, o Celso de Mello tinha feito uma representação ao PGR perguntando se o PGR entenderia ou não necessário ter o telefone do Bolsonaro, o celular do Bolsonaro e do Carluccio. Mas Bolsonaro, com aquele temperamento, né, particular dele, ele já queria fazer a intervenção. E o que mais me chamou a atenção nessa reportagem é que o Braga Neto, a princípio, topou, achava interessante. E, por sorte, nesse dia iluminado, né, o Augusto Heleno presente, juntamente com o Eduardo Ramos, fizeram uma série de argumentos ao Bolsonaro, pedindo que ele repensasse o assunto. E o Augusto Heleno, numa frase bastante interessante, que a gente tem que gravar isso daí, falou para o Bolsonaro: não, Bolsonaro, não é a hora. E vocês conhecem, né, o presidente, né? O presidente começou: porra, que negócio é esse? Estão querendo me ferrar. Aquele linguajar típico, né, e clássico do Bolsonaro. Mas isso não vem à questão. O que vem à questão e o que nos preocupa bastante, é todas as vezes que você tiver alguma ação que de alguma forma interfira nos desejos do Bolsonaro, ele vai querer sempre chamar a tal do Exército para intervir em algum lugar. Então, a primeira intenção era com relação ao STF, daqui a pouco vai ser com relação ao Congresso, e sempre vai ter um motivo, né? Ele sempre vai ter um motivo, porque há 30 anos ele defende a ditadura militar. São 30 anos que ele insiste nesse assunto. Então, gente, é muito preocupante. E se você for pegar um vídeo que está no YouTube do filho dele, o filho dele exemplifica aí o que é um golpe, né? O que é uma ditadura. E o 03 até menciona o Chaves, né? Que na verdade já disse aqui antes, o Chaves sempre foi um grande ídolo do Bolsonaro. Se vocês acompanharem a carreira do Bolsonaro, por diversas vezes ele elogiou o Hugo Chávez. O Chaves, como é que ele conseguiu a supremacia dele? Foi destituindo a Suprema Corte na Venezuela e colocando para isso
dentro da Suprema Corte os amiguinhos dele, os bolivarianos, que estão lá até hoje, para defender, né, e legalizar o seu golpe de Estado. Então, na verdade, esse é o molde e é o jeito que o 03 pensa e que, por consequência, o pai adora, né? Então, a Constituição diz lá no seu artigo 142, de uma forma mais ou menos assim, que o Exército seria um poder moderador entre os três poderes, desde que um dos três poderes estivesse ameaçado e o seu presidente assim o convocasse. O próprio STF, numa decisão que houve recentemente pelo Luiz Fux, de uma ação promovida pelo PDT, justamente questionando este assunto, o Luiz Fux foi muito claro na sua decisão, dizendo que o poder moderador do Exército não se cabe, ou não está claramente delineado nessa linha aí da Constituição. Eu vou até aqui procurar a decisão do Luiz Fux a respeito. A decisão do Luiz Fux falou que a missão institucional das Forças Armadas não acomoda o exercício do poder moderador. O Luiz Barroso, em outra decisão, classificou a interpretação dos defensores da intervenção militar como um terraplanismo constitucional, inconstitucional. E o Gilmar Mendes, para encerrar também, ele falou que a missão dos militares como poder moderador, né, tem uma distância abissal. Então é mais ou menos isso aí que ocorreu. Na verdade, foi muito preocupante porque o Bolsonaro queria dar uma conotação constitucional para esse golpe que ele estava prevendo. Ele chamou o ministro da Justiça, o André Mendonça, chamou o Fernando Azevedo da Defesa e ainda chamou mais uma pessoa da Advocacia Geral da União para estudarem uma forma de constitucionalizar esse ato que, na minha opinião, é um ato criminoso, né? A intervenção junto a um poder independente não deixa de ser um golpe de Estado, tá certo? Bolsonaro disse aí nessa reunião que ele queria tirar os ministros, colocar a turma dele, até que a coisa entrasse no eixo. Realmente é preocupante, né? E também é muito preocupante a frase do Augusto Heleno: ô Bolsonaro, não chegou a hora ainda. Então eu tenho que entender que essa hora um dia pode chegar. É complicado. É complicado esse tipo de pressão, é complicado esse tipo de governo, é complicado essas manifestações, né? Essas manifestações aí contra o Congresso, contra o STF. Afinal de contas, por bem ou por mal, nós temos uma das constituições que foi mais elaborada de todos os tempos. Tem defeitos e tem coisas boas, mas é uma Constituição e nós temos que respeitá-la, não é? Então, o Bolsonaro, quando se sentir de alguma forma pressionado ou de alguma forma tolhido das suas ambições, ele vai chamar o Exército para intervir, as Forças Armadas para intervir. Então isso, para mim, é realmente preocupante, tá certo? Não é assim e não é desta forma que a gente conserta um país. Ainda mais um país onde nós temos hoje 6 mil militares, 6 mil, gente, militares trabalhando no governo, ou em instituições oficiais, ou em empresas estatais, ou como assessores. Então, se a gente for analisar friamente, o Lula, no seu governo, ele chamou os seus pares. Quem eram os seus pares? Os sindicalistas, aquela turma toda. Meteu todo mundo em estatal, em
em cargos comissionados, tá certo? O Bolsonaro está fazendo a mesma coisa, só que ao invés de trocar, né, os sindicalistas, no caso do Lula, ele está trocando por militares. Então é o mesmo tipo de política, é o mesmo tipo de coisa. Então uma coisa que eu vou cobrar sempre, e vou sempre cobrar do Bolsonaro, ele fez um discurso de campanha que não está cumprindo. Está longe de cumprir o discurso de campanha. Não vou entrar hoje na questão econômica, não vou entrar na questão dos problemas que estão existindo do INSS, com milhões de pessoas vivendo, né, de um auxílio emergencial, porque o INSS agora resolveu fechar. A perícia está fechada e ninguém consegue receber nada, a não ser R$1.000 por mês, entendeu? Não vou aqui comentar que o Bolsonaro está tomando hoje como dele, né, a prerrogativa dos R$600 do fundo emergencial, que é uma grande mentira, porque ele e Paulo Guedes queriam dar R$200 para o povo, o Congresso corrigindo essa quantia para R$500, aí de uma hora para outra apareceu os R$600 que o Paulo Guedes mandou de volta para o Congresso, né? Então, vamos dar o voto a quem merece, tá certo? Ou seja, vamos elogiar quem realmente se preocupou com esse fundo emergencial, que foi o Congresso. O Congresso mandou R$500 de volta no projeto de lei, e quando o presidente assinou e aprovou a lei, ele passou para R$600. Então não é mérito dele esse fundo emergencial, né? Foi uma luta interna lá no Congresso para conseguir que pelo menos esse povo desalentado tivesse alguma verba necessária para poder comer, né? Porque as outras coisas não dá. Então, esse é um ponto. Agora, com relação ao Fundeb, Bolsonaro era contra o Fundeb, tomou uma traulitada no Congresso que só os amiguinhos dele, os correligionários do PSL, meia dúzia aí de deputados, 7 deputados puxa-sacos, que votaram contra o Fundeb. Aí, de repente, ele percebeu, falou, opa, peraí, o Fundeb é um negócio interessante. Não, eu fui a favor do Fundeb. Mentira! Mentira, Bolsonaro, você foi contra o Fundeb, né? Você, na sua campanha, você falou que ia privilegiar o combate à corrupção. E é exatamente ao contrário que vocês estão fazendo, para favorecer os seus filhos, para favorecer a filharada toda aí que está deitando e rolando. Então, Bolsonaro, eu gostaria de ter alguém que desse R$16.000 para pagar as minhas contas, né? Ou que me desse R$40.000 para pagar a minha dívida que eu tive, né, em 2018 com o Queiroz, e pagou através da conta da Michelle porque você não tinha tempo. Entendeu? Então, essas coisas precisam ser esclarecidas. Então, aquele combate à corrupção que você falou que ia fazer, eu estou esperando até agora. Tá certo? Então, não tá. As coisas não batem, Bolsonaro. As coisas não batem. Agora você vai sair às ruas dizendo que as obras todas que você está fazendo são tuas, né? Você vai lá inaugurar uma transposição do Rio São Francisco que estava pronta desde o governo Temer, né? Vocês anunciam estradas asfaltadas que eram do governo Temer. Vocês anunciam que o Exército fez uma obra economizou 150 milhões de reais no aeroporto de Guarulhos, quando essa obra foi em 2012. Gente, nós precisamos ser mais sérios. Por isso que eu digo para vocês, nós não podemos ter político de estimação. Político é isso. E Bolsonaro não deixa de ser mais um político do velho centrão, a quem ele está se aliando, a quem ele está dando verba suficiente para todas essas tramóias que vão vir pela frente. Eu não queria ficar irritado, mas me irrita muito quando eu vejo esse tipo de coisa. Entendeu? Alguém querer dar um golpe, né? Hoje, quem é que vai querer saber desse país com um golpe militar?
Se já com os problemas que nós temos de desmatamento, né, da pandemia, nós já temos problemas suficientes, só faltava essa do golpe militar. E ninguém para poder esclarecer ao senhor presidente que isso é uma sandice, que é uma verdadeira loucura. O Brasil precisa crescer. O Brasil, estou cansado de falar para vocês, nós estamos com mais de 14 milhões de desempregados, 20 milhões de desalentados, né? Tem mais uns 20 milhões aí vivendo de informalidade. Quer dizer, nós temos mais de 60 milhões de brasileiros numa linha de pobreza. E o país está apontando hoje de volta para a linha da miserabilidade que nós tínhamos saído. Tá certo? Houve a pandemia, houve uma série de coisas, mas o principal, não há geração de emprego. E é o que nós precisamos, ao invés de uma ditadura ou de um golpe de Estado. Tá certo? Então, gente, esse é o segundo ponto do meu vídeo Polêmicas da semana, que a gente gostaria de botar aqui para que todos refletissem e pensassem um pouquinho. O terceiro assunto, que eu acho muito, muito importante, tenho lido muito sobre esse assunto, vou aqui sugerir um livro que eu estou começando a ler, chama Engenheiros do Caos, que eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada, darem uma lida nesse livro, que trata muito sobre a questão da evolução das fake news, trata muito sobre a evolução do negacionismo e da desconstrução de imagens. O negacionismo é uma coisa que é uma outra pandemia, né, no mundo. Não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Eu fico impressionado como a tendência do negacionismo cresceu muito mundo afora e, por mais incrível que pareça, né, tem pessoas que adoram esse tipo de coisa. E ao adorarem esse tipo de coisa, vocês incentivaram uma indústria muito forte, uma indústria muito estruturada, que eu particularmente chamo de indústria do ódio, que é a indústria que fomenta o negacionismo. Então, vejam vocês, a definição de negacionismo, eu vou dar uma lida aqui num texto que eu peguei aqui, negacionismo é a escolha de negar a realidade como forma de escapar de uma verdade desconfortável. Na ciência, o negacionismo é definido como rejeição de conceitos básicos, incontestáveis e apoiados por consenso científico, em favor das ideias tanto radicais quanto controversas. Então, gente, você tem aí, com relação a isso, você aparece hoje, do negacionismo, você tem, por exemplo, o terraplanismo, né, a negada aí que insiste que a Terra é plana, tá certo? Você tem a questão do negacionismo do Holocausto, né? Quantas e quantas teorias a gente não leu sobre este assunto. Nós temos a questão do clima, por exemplo. Todos nós sabemos que o mundo está passando por uma fase, né, de aquecimento global. A gente vê pelas geleiras, a gente vê pelo aumento dos oceanos, mas existem centenas e milhares de pessoas que negam isso daí, tá certo? Nós temos o problema da Covid, né? Nós temos assim também, questão do negacionismo, aquele cara que acha que uma ditadura militar é uma coisa maravilhosa. Esse é um negacionista. O negacionista, ele tem como base uma pessoa mais cética. Então essa indústria do ódio que eu chamo, através de algoritmos usados pelas plataformas de mídia social, eles conseguiram identificar esse tipo de pessoas céticas e começam a bombardear com todas essas teorias negacionistas que existem no planeta. É uma indústria, gente, que movimenta bilhões de dólares, né?
Vocês vejam, por exemplo, eles podem influenciar numa decisão de política. Por exemplo, um dos trabalhos que foram muito bem feitos foi na eleição do Trump, né? Outro que também teve um sucesso muito grande dessa indústria foi a questão do Brexit. Na eleição do Bolsonaro, que foi isso extremamente usado. Entendeu? Então, o que é? A manipulação dos dados através dos algoritmos. Lá você tem, são empresas especializadas nisso, é como uma empresa que faz marketing, né? Ela só que faz um marketing do lado negativo. Tá, okay? Então tem lá pensadores de artigos, tem programadores, tem robôs espalhados aí para tudo quanto é lado. Então eles detectam um ponto fraco aonde você pode atingir algum determinado grupo de pessoas céticas e começam a bombardear com isso, como é o caso da Covid. Não, porque não existe Covid, porque morreu com outra coisa, não morreu com Covid, né? O questão da cloroquina vai curar tudo. Agora tem um prefeito de Joinville que criou lá o ozônio, uma dose de ozônio de 2 minutos no ânus que vai curar a Covid também. Então, gente, vocês entenderam? Esse hoje está sendo um dos grandes problemas que a gente está enfrentando no mundo. Né? Virou assim, virou uma questão de ódio. Né? Virou as coisas que são colocadas, são postadas, aqueles que procuram estudar um pouco, ler um pouco, ir atrás de outras informações, as pessoas ficam até revoltadas como é que podem cair. Mas depois você lendo com calma como é que funciona a indústria, eu não vou até culpá-los, não. Eles estão lá deles, estão ganhando dinheiro. É o que interessa para eles. Estão girando, faturando bilhões de dólares. Né? Eles pegam essas pessoas incautas, céticas, principalmente trabalham com pessoas de mais idade, tá certo? Quem recebe a notícia e começa eles próprios a espalharem nos seus grupos pessoais, dentro da sua página do Instagram, do Facebook, assim por diante. Então é uma indústria de manipulação muito bem orquestrada e que custa muito dinheiro. Então, quando eu falei lá no meu outro vídeo sobre fake news, quando eu digo que para pegar o gerador da fake news, você tem que ir atrás do dinheiro, rastrear o dinheiro. Ao rastrear o dinheiro, você vai ver quem é que está pagando essa indústria, quem é que está gerando essas notícias. Né? A questão da destruição de imagens, por exemplo, é um absurdo. É um absurdo. Destruição de imagem, vocês vejam exemplos claros, por exemplo, do Sérgio Moro. Alguém pode, em sã consciência, achar que Sérgio Moro é comunista? Né? Eu li aqui outro dia, quando na era PT, o Sérgio Moro era taxado de espião da CIA. Agora, na era Bolsonaro, ele é taxado de espião comunista, da KGB. O KGB não existe mais, tá, gente? Então, vocês vejam que a destruição de imagens faz parte desse amplo negócio, desse complô, né? Mas é um amplo negócio, um business fantástico, fabuloso, tá certo? De negacionismo, desconstrução de imagens, negacionismo. Você tem a questão do Sérgio Moro, você tem a questão do Felipe Neto, você tem a questão do Mandetta, e assim por diante, são vários, né? Então, é muito interessante, porque através dos algoritmos, eu disparo, através dos robôs, aquela notícia que me interessa, tá certo? Esses robôs, através dos algoritmos, identificam perfis de pessoas que vai receber aquela notícia como uma luva, e com isso eles vão espalhar essa notícia para as demais pessoas do seu círculo. E com isso você tem uma exponencial, né, uma multiplicação de informações, né, geradas através de um núcleo. Entendeu? E é isso que nós temos que seguir, gente.
E não é uma questão porque é censura. Não, gente, você está indo atrás de notícias falsas, de desconstrução de imagens. Na verdade, você está indo atrás de crimes. Porque é crime. Difamação é crime. Tá certo? Gerar notícias falsas é crime. Entendeu? E criar esse ódio, né, mortal entre nós versus eles. Coisa que não tem mais sentido. Eu pensei que quando o PT tivesse largado o governo, nós iríamos deixar de ter essa briga, né? Não, pelo contrário, piorou, né? Piorou, ficou pior, ficou mais exacerbado. Então, é uma questão entre extremistas que usam esse tipo de coisa, tanto de direita quanto de esquerda. Eu já disse e digo várias vezes, os extremos são muito parecidos. Quando chega no final da curva, eles se tocam, tanto de esquerda quanto de direita. Então, gente, nós temos que prestar mais atenção nas notícias que nós lemos, nas coisas que nos chegam, entendeu? Porque, caso contrário, a gente fica louco. Tá certo? Principalmente com essas afirmações que dia a dia a gente vê na internet, né? Desprezar a ciência é uma forma de negacionismo, né? E é uma forma de manipulação das pessoas. Então, gente, antes de nós terminarmos, só queria dar mais um recado. Por favor, você que está no YouTube, bota lá, inscreva-se no meu canal, bate o sininho. Uma vez por semana nós fazemos esses vídeos das polêmicas principais da semana. Sexta-feira que vem a gente está de volta com mais polêmicas para a gente discutir. Você que está no Facebook, curta a nossa página, tá ok? E, de novo, agradeço vocês, muito obrigado pelo esse tempo que vocês gastaram comigo. E aí, tamo junto, vamos que vamos, tá bom? Boa tarde, boa noite, bom dia, não sei a hora que vocês estão me vendo, mas estamos aí, gente. Um abração a todos, uma boa noite.